Olá, está no ar o Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. E nesta edição eu converso com o Tiago Marques, que é ator, diretor, compositor e também um artista que há 15 anos dá vida ao palhaço Ritalino. Tiago, muito obrigada pela participação. Eu que te agradeço por me receber aqui. Falar do meu trabalho e falar sobre palhaçada para mim é sempre um prazer. É uma coisa que eu faria sempre de graça, mas eu não posso deixar meus contratantes ouvirem isso. Por favor. Tiago, eu quero começar lá do início. Você é de São Paulo, mas veio morar em Badiba City ainda criança, né? Como é que era esse Tiago criança? Já tinha essa aproximação com o humor, com o cômico, com a palhaçaria? Você já era criança na escola, que era o palhaço do espaço? Como é que era isso? Acho que eu tenho dificuldade de resumir e sou muito romântico com a minha história, claro, né? Em cada um, com a sua história, você é o protagonista, né? Eu comecei a replicar na escola cenas que eu via os Trapalhões fazerem na TV, e aí eu fazia na escola, ou contava piadas que eu ouvia com meu pai em fita cassete, né? Piadas do Barnabé. Então eu até brinco que na escola, no prezinho, a professora me pegava, levava até outras classes para contar piada, a diretoria, a cozinha, secretaria. Então eu digo, por isso que eu desenho, pinto e modelo mal hoje. Porque eu estava circulando, Na contando escola. piada no momento de aprender sobre isso. Então foi, vamos dizer, foi um caminho natural, porque sempre gostei de me expressar pelo humor, de fazer rir. Acho que aí eu encontrei um prazer muito cedo e fui sempre tentando dar continuidade a isso, né? E sendo, como que fala, incentivado, né? Porque uma escola que entendeu isso, né? Sim, sim. Acho que não só a escola, mas também as pessoas de grande coração que eu pude encontrar por aí. Eu tive uma professora de matemática da 5ª série à 8ª, a Silmara, que eu terminava muito rapidamente os meus afazeres e começava a conversar e contar piadas e atrapalhava todo o entorno. Ela sempre me chamava para sentar com ela e quando eu achava que ia tomar um pito, ela me contava baixinho uma piada e esperava eu contar outra para ela. Que bacana. Então ela conseguia me entreter e me dar uma função, enquanto o resto da turma terminava aquilo As que eu estava atividades. atrapalhando. Então era toda essa comunidade te abraçando Sim, mesmo. sim. E também querendo rir junto. Que legal. E me fala uma coisa, quem eram os palhaços? Você citou Trapalhões, né, aqui no início da nossa conversa. Quem eram os palhaços, as pessoas que te chamavam a atenção à época, né? Como é que você conheceu a palhaçaria? Acho que como eu tive uma criação humilde, né? Fui um jovem de periferia, ainda sou um pouco, mas tinha acesso a cômicos e palhaços ou no rádio ou na TV aberta, né? O que alcançávamos ali enquanto oferta cultural. Fui poucas vezes ao circo com minha família e nunca fui ao teatro. Então é até engraçado aí na minha história. Eu comecei a fazer teatro antes de ter assistido teatro. Isso você tinha que idade? Você começou no teatro? Eu comecei com uns 12, 13 anos em Badiba City, porque eu fazia trabalhos escolares em forma de teatro, né? Um professor pedia para falar, sei lá, sobre Isaac Newton, então eu pegava lã de aço, de lavar louça, e fazia uma barba e contava a história daquela pessoa Personagem, né? em primeira pessoa. Eu dizia, eu criei tal coisa, até uma professora que tinha um grupo de teatro ver aquilo e falar, ó, tem lugar para você aqui com a gente. E aí não parei mais, né? Fiquei muitos anos nesse grupo amador lá em Badiba City. E aí o palhaço entra na minha vida, claro, com idas ao circo. Mas aqui em Rio Preto tem o festival Janeiro da Comédia. Janeiro Brasileiro da Comédia. E pelo menos quando vivi aqui, todo grupo que vinha apresentar ministrava uma oficina de umas 2 horas. Exato. 2 horas é pouco tempo. Era suficiente para o grupo falar o que faz, perguntar o nome de cada um e a gente aprender um tostãozinho sobre a palhaçada. Acho que desse tempo eu fui provando de técnicas e bases que eu tento trazer no meu trabalho hoje e que para mim são apaixonantes, né? Muita gente fala que o palhaço é criança e o palhaço não é criança no sentido de idade ou voz, mas ele é criança porque ele se dedica 100% a uma coisa só. Então a criança, ela tá com fome e aí quando ela para na frente do prato para comer,
Se o sono vem, ela dorme com a cara no prato, porque o sono ocupou 100% dela. Então o palhaço, ele vai 100%. Ele pode, numa situação, estar dividido sobre o que fazer, mas ele se dedica integralmente àquilo. E é um pouco do que nos falta hoje, né? Porque a gente está conversando com um amigo e olhando para o celular. Então o palhaço está com a presença 100% naquilo. Ele tem a cabeça, a mente onde o corpo está. Também a criança tem, e o palhaço tem, um olhar de novidade. Eu acabei de entrar aqui no estúdio e eu não estou olhando tudo, porque a educação que a sociedade nos ensina Nos limita, né? nos limita e diz que eu tenho que ficar aqui com você e evitar olhar para a câmera e olhar para os outros lados. Mas um palhaço e uma criança estaria tocando nas coisas, provando os sentidos, com os sentidos. Então esse olhar para o novo, o mundo é novidade e eu preciso descobrir o funcionamento, a criança e o palhaço têm. Então, quando eu fui provando dessas bases do palhaço, assim como a criança que cai e levanta para tornar a andar, a correr, o palhaço ele não para com os problemas. Ele tenta resolver, às vezes de uma maneira peculiar, uma maneira engraçada, e muitas vezes o cômico está aí, né? Mas é uma resiliência que o palhaço tem e a criança tem. Então, quando eu fui provando dessas bases da palhaçada, de por que é cada coisa, né? Por que o palhaço tem sapato grande, por que a roupa dele é muito grande. Quando eu fui entendendo cada um desses elementos, aquilo era muito apaixonante para mim. Então foi natural que depois de começar a estudar, depois de começar a fazer, eu nunca mais eu não descobri em nenhum outro lugar a paixão que eu descobri aqui. Eu brinco, né? O meu nome de palhaço é Ritalino. Eu sou uma pessoa com TDAH, então é uma brincadeira aí já no nome. Acho que eu não tinha disciplina de estudar com afinco por muito tempo uma mesma coisa. E quando eu descubro o palhaço, junto a ele eu descubro minha disciplina e eu descubro um prazer muito grande. E aí tô tão dentro da linguagem que outras coisas que vou produzir, como o escrito, Música, ou a né? composição musical, ou até a direção de outros espetáculos, acabam sendo dentro do mesmo tema. Que bacana. Aí você faz toda essa escola, faz as oficinas e aí vai para a UEL, Universidade Estadual de Londrina, fazer artes cênicas. Quando você vai para a faculdade, você já vai pensando na palhaçaria ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu vivia aqui em Rio Preto, fazia teatro aqui e era muito feliz trocando com toda a comunidade aqui, né? Podendo desenvolver um pouco do meu trabalho aqui. Mas eu sentia que vinham os grandes mestres e citavam nomes para guiar a estética do trabalho e eu não entendia bem do que estava falando. Né? Eles falavam, essa obra, acho que é um pouco mais Stanislavski, é um pouco mais Meyerhold, e eu não faço ideia do que estão falando. Acho que vou atrás de uma graduação, porque não é possível que vai ficar mais difícil depois disso. E fui estudar. E claro, dediquei tudo que eu aprendi em todas as disciplinas, eu acabo por fazer uma conversão para a né? minha linguagem. Então, eu brinco que, a grosso modo, eu sigo sem saber quem são esses caras, mas uma formação que foi muito rica lá na UEL, né, me deu muitas bases para colocar aqui no meu trabalho. Então, eu fui para lá para estudar e conseguir entender melhor a área do teatro como um todo, né, as artes do palco como um todo. Lá eu acabo fazendo um pouco de escola de circo também, né, que o palhaço, vamos dizer, tem um pé no circo e um pé no teatro, pelo menos a maneira de entrar, né? A gente atrela aí circo a palhaço, mas o palhaço é bem anterior à formação de circo que a gente conhece. Olha né? só. A estrutura de circo que a gente conhece é por volta de 1770 que vai surgir. Antes disso, há a prática circense. Mas não com essa lona, com esse picadeiro, com essa disposição, né? Com o layout que a gente conhece. E o palhaço é muito anterior a isso, né? O palhaço está nas feiras medievais, o palhaço é um continuador aí do bobo da corte, então ele é muito anterior ao circo. Mas o casamento, palhaço e circo dá tão certo que quando a gente pensa num circo pensa no outro, né? Pensa no outro, claro. E me fala uma coisa, é lá em Londrina que nasce o palhaço Ritalino? Acho que não. Talvez lá eu escolho essa alcunha, Ritalino. A minha pesquisa leva a chegar nesse nome. Passei por outros nomes antes. Mas é uma concepção de palhaço
que eu não me pinto e faço gracinhas. Os elementos de composição dessa figura são elementos que eu tenho. Muitos dos elementos é como se eu teatralizasse ou colocasse uma lupa sobre alguma característica, né? É uma concepção que tem algumas origens aí diferentes, né? Algumas, nem todo mundo concorda com essas origens, mas chega a nós hoje dessa maneira até romântica, que todo mundo pode ser palhaço. Tem até um palhaço argentino que diz: todo mundo é palhaço, mas só alguns vivem disso, né? Então, essa concepção é trazer o que eu possuo. Então, claro, se eu sou um ser humano que vai modificando ao longo da vida, é normal que o meu palhaço vá se modificando também, né? Porque encontra reflexos aí do que eu tô vivendo e tudo, né? Mas vamos dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho a perna torta, então eu posso usar uma vestimenta que potencializa isso. Eu tenho a perna torta, ao invés de esconder o que talvez um ser humano civil faça no dia a dia, se ele acha que a perna torta é um problema, no palhaço a gente revela. Então eu vou usar uma calça colada. E quem botar o olho em mim vai ver que a minha perna é torta. Porque é uma exposição de como eu mesmo sou. Então acho que o palhaço vai encontrando alguns refinamentos, porque à medida que voa a Londrina, passou a estudar muito mais palhaço, então vai encontrando mais aprofundamento na linguagem. Mas o palhaço que sou hoje, claro que tem muito do que vi, estudei e pude ser aqui em Rio Preto e Badibacite. Né? Tá certo. Me fala uma coisa, você falou justamente dessa composição do palhaço, dos elementos que vocês utilizam. Eu até queria saber, você falou há pouco, por que o palhaço tem sapato grande ou uma roupa sempre hiperbólica, né? O porquê disso? E uma outra pergunta, todo palhaço precisa do nariz vermelho? O que esse nariz vermelho é para o palhaço? Perguntas difíceis, mas muito legais, hein? Quanto a essa roupa hiperbólica, ao sapato grande, tem duas coisas que explicam. Elas podem ser paradoxais, né? Podemos optar por uma ou outra, mas elas podem ser complementares também. Acho que eu gosto das duas versões. Uma é, hoje, para você, Vivian, o que seria um circo muito grande? Quanto caberia num circo grande hoje? Ai, sei lá, tô chutando completamente aqui, sei lá, 2.000 pessoas? 2.000 pessoas, um circo muito grande. Não, muito grande não, já penso num circo de Soleil? Muito grande, não sei. Mas um Soleil talvez caiba isso, não é? Então pode ser? Então, mas vamos dizer, nos anos dourados do circo, e aí eu tô falando entre meados de 1800 e 1900, a gente encontra circos que cabe 10 a 20 mil pessoas. Então, como o palhaço, ele tenta se enquadrar, né? Você está elegante, você está com uma camisa. O palhaço, ao ver isso, ele pensa, eu também quero me enquadrar. Enquanto no dia a dia a gente tenta ser diferente, eu comprei essa camisa de bolinhas porque eu não vejo ninguém usando a camisa de bolinhas. Então eu comprei porque ela é diferente. O palhaço é o contrário disso. Ele quer ser um igual, porque ele é uma figura marginal. Então ele quer se enquadrar. Se você é elegante, ele também gostaria de ser. Então, só que ele falha nisso, né? Porque a roupa é apertada, às vezes é larga. Talvez possa ser apertada. Porque essa origem da roupa seria meio que um tio faleceu e deixou a roupa para ele. Ele quer ser elegante, mas a roupa não é dele. A roupa não serve. Não é o número dele. Usa o que tem. Usa o que tem. Ele quer se enquadrar, mas ele é um desajustado. Isso a roupa já traz também, né? Então, claro, temos aí uma necessidade de mostrar esse desajuste nesse circo de 10 mil lugares. Então, se o palhaço tá só com um botão fora do lugar, ninguém percebe. Ninguém percebe. Então, vamos ter sapatos grandes, roupas grandes. Nessa época que menciono, alguns palhaços fazem até um prolongamento da cabeça. Então, tem testas grandes, chapéu que é muito grande, né? Gravatas muito grandes. Mas hoje que trabalhamos com distâncias menores até, dispensamos um pouco o exagero só pelo grande. Pode ser o oposto também, pode ser o contrário. Então, temos essas duas origens, né? Que se complementam, né? São duas bases para o figurino. Uma, ser visto de longe, mas também mostrar o desajuste já no figurino. E em seguida, você pergunta sobre o nariz. O nariz vermelho, muitos teóricos, muitos mestres da palhaçada vão dizer que é a menor máscara do mundo, a que menos esconde e a que mais revela, né? Porque quando eu coloco o nariz vermelho e ajo tal qual a linguagem me pede,
eu revelo muito da minha humanidade, dos meus defeitos e da falha humana. Mas é uma pequena máscara. Então, também sendo uma máscara, ela pede algumas bases de encenação, de atuação. Então, a grosso modo, claro, tudo tem exceção. Mas quando eu tô de máscara, eu não olho pra você assim. Numa cena específica eu posso olhar. Mas a grosso modo, o meu nariz é o olho. Então, quando eu vou olhar pra você, eu viro o nariz. Pra olhar pro copo, eu viro o nariz. O nariz vira um grande farol que ilumina o meu foco. Então, é uma atuação de máscara. Então, isso é uma técnica de máscara. Com outros tipos de máscara, se pede, né, que quem porte a máscara vire a cara toda, se né? movimente. O nariz aponta pro que eu tô vendo. Mas, claro, para tudo tem exceções. Então, ainda respondendo se para ser palhaço precisa ter o nariz vermelho ou não, é uma arte do encontro que essencialmente precisa ser presencial. Mas claro que temos grandes mestres da palhaçada no cinema, por exemplo. É verdade. Então podemos aí tratar pela maneira como atua, pela situação que traz. O Chaplin seria um palhaço do cinema e ele não usa o nariz vermelho. O Gordo e o Magro, Buster Keaton, os irmãos Marx, são inúmeros. Mais próximo de nós, talvez o Chaves tem ali elementos de dramaturgia e de atuação que são semelhantes ao nosso trabalho de palhaço. Que interessante. Entendendo as bases do palhaço, a gente começa a observar a hierarquia que tem presente em algumas encenações, até em desenho animado. Então, sei lá, se a gente pensar no Pica-Pau, no Tom e Jerry, tem relações ali que são semelhantes às relações que os palhaços trazem. Então, não precisamos do nariz. Uma vez eu dava oficina de literatura de cordel, e aí um pouco para tentar acordar os alunos que claro, não estava com aquela atenção tão grande plena, em mim, né? tão plena. De vez em quando eu mudava drasticamente o tom da voz, ou gritava algo, ia ler o poema e fazia a voz aguda em determinada palavra, enfim, brincava com a maneira de falar. Eram jovens que não sabiam da minha profissão principal, que era ser palhaço, e eu comecei a escutar um burburinho. O tio é palhaço, o tio é palhaço. E aquelas crianças não estudam palhaço. Então há algo no inconsciente coletivo, talvez, que nos diga o que é um palhaço. Como se dá o trabalho de um palhaço. Porque elas não estudam o que eu estudo, mas de ver a maneira como eu brincava, indicaram. Ele é palhaço. Então, sem nariz, sem sapato grande, sem chapéu, sem gravata. Ali de professor, né? Todos os elementos são secundários. O importante acho que é a presença e talvez o desajuste. Que bacana. Me fala uma coisa, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Há dois personagens clássicos na palhaçaria, o Branco e o Augusto. Queria que você falasse pra gente dessas duas vertentes e se elas são ainda hoje muito fortes ali na base da palhaçaria ou se isso vem mudando. Para responder isso, claro, talvez alguém que nos assista não esteja familiarizado com essa nomenclatura. Então eu vou explicar brevemente o que é um e o que é outro. Certo. O palhaço branco, ele tem esse nome porque ele pinta a cara de branco. Lá atrás, nos anos que ele encontra seu apogeu, ele tem uma roupa, um chapéu cone, roupa com brilho, lantejola. Quando a gente fala dessa figura, a maneira como ela é chamada, sei lá, na Espanha ou nos Estados Unidos, fica mais óbvio. Que lá é o white clown ou cara branca. Então, para lembrar, qual é o branco? Cara branca. É o cara que tá com a cara pintada de branco. E temos o Augusto, que é o mais desajustado. São figuras que surgem em momentos distintos. Até tem uma lenda para o nascimento do Augusto, que tem centenas de versões diferentes. Então eu conto uma aqui, mas, claro, tem variações. Outras, né? Dizem que um palhaço chamado Tom Billing, muito bagunceiro, ele foi suspenso pelo dono do circo, porque não estava trabalhando com muito afinco. E aí, enquanto acontecia o show, ele pegou, botou uma peruca ao contrário, botou um paletó ao contrário e ficou fazendo gracinhas para os artistas que iam entrar, para tirar a concentração deles. Alguém empurra ele para dentro do picadeiro, ele entra e já cai.
E essa queda foi encontrando derivações e foi levantar, caiu de novo. Dizem, né, conta a lenda, que isso aconteceu na Alemanha e que a gíria na época para tratar idiota seria August. Não sei nem se a pronúncia tá certa, mas diz que a plateia começa a gritar August, August. Até então não existia essa caracterização com roupa ao contrário, remendos. E é como começam a chamar de Auguste, logo passa a ser o Augusto, esse tipo com essa indumentária. Passa a trabalhar com o branco, e aí tem algumas duplas clássicas, né? Tem famílias, tem os Fratellini na França, os Colombaione na Itália. Acho que os Fratellini são bem importantes nisso, que eram 4 irmãos. E aí eles passam a fazer essas combinações. E aí vamos dizer que encontramos aí uma dupla perfeita, né? Tem também Foutit e Chocolate na França. Foutit é inglês e Chocolate é cubano, mas passam a trabalhar na França como dupla. Um mais sério sempre, o cara branca, o branco mais sério, e o outro atrapalhado. Então, eles trazem pra gente uma metáfora de relações sociais também. Muitas vezes o branco, muitas vezes, quase todas, mas não posso generalizar, o branco exerce hierarquia sobre o Augusto. Então é comum num espetáculo, quando eu noto que um é branco e Augusto, é possível perceber, às vezes, relações assim. É o tio e o sobrinho, o patrão e o empregado. Então tem essa relação de hierarquia. O Augusto, que é atrapalhado, o sonho dele é ser tão inteligente quanto o branco. Mas o branco não é inteligente. Ele só é um pouco mais que esse. Então o sonho do oprimido é também ser opressor. Se chegar um outro palhaço aqui, esse vai se comportar mal também. E aí volto no exemplo do Chaves, né? Vem a Chiquinha e trapaceia com o Kiko. E quando o Kiko fica bravo, ela diz, espera, vamos pegar o Chaves. Então a Chiquinha, com relação ao Kiko, ela é branco e o Kiko é Augusto. Ela sai e entra o Chaves, o Kiko passa a ser o branco e o Chaves Augusto, porque agora o Kiko que vai tentar trapacear ele. E a gente que, vamos dizer, no geral, somos muito mais pobres do que ricos, né? São poucas pessoas que concentram a riqueza. Então, nós que não temos o recurso, a gente costuma torcer para os mais fracos. E aí, vamos até entrar em outra seara, que é explicações do que é cômico, né? Tem um livro do Bergson, que se chama O Riso, que ele elenca algumas situações que nos fazem rir. Então, ele fala, por exemplo, da gente ter a empatia. Então, exemplo, quando temos sentimento, a gente não ri. Um exemplo é, sua amiga cai toda torta e fica parada no chão. Você pensa, ela quebrou um braço e vai correndo, assusta, né? Vai correndo socorrer. Se antes de socorrer, ela levanta e fala, tô bem, você começa a rir, porque não tem mais o elemento que lhe causava dó. Você tinha medo que ela tivesse quebrado o braço. Quando você tem certeza que ela não quebrou nada, só passou vergonha, você ri. Cai na risada. Porque tiramos o elemento da empatia. Um exemplo que se tem ali toca uma música e todo mundo dança. Não é cômico. É uma dança, é uma música. A música nos traz elementos de sentimento. Se tira a música e seguimos dançando, é um pouco cômico. Porque eu tirei o elemento do sentimento. Então é muito comum quando a gente vê Branco e Augusto, a gente ri das coisas que acontecem e a gente tem um pouco de dó do Augusto. Então é muito legal quando acontece, às vezes, de no final, o Augusto consegue vencer. Exemplo dessa nossa empatia. Num filme do Chaplin, alguém coloca um vaso sobre a janela e vem passando embaixo uma pessoa, uma moça deficiente visual, que no filme é pobre e vendia flores. Quando ela passa embaixo, a gente, espectador, fala, sai daí, porque é óbvio que alguma coisa vai acontecer com essa flor. Ela sai e a gente se alivia. Em seguida vem o patrão do Chaplin, que destratou a todos no filme. Quando ele entra embaixo, o vaso cai na cabeça e a gente ri. Então a gente acaba torcendo para aqueles que são como nós, que não tem, vamos dizer, o recurso, que está sempre sofrendo. A gente torce por eles, né? Quando joga Ibis contra Real Madrid,
A gente torce pro Ibis, porque a folha salarial deles nem arranha, né? Um jogador do Real Madrid pagaria essa folha toda. Então a gente torce pelo mais fraco naturalmente. Então acho que quando se apresenta Branco e Augusto, eu tenho um pouco disso. Eu vejo o Branco trapaceando e rio, mas também tenho dó. E quando o Augusto consegue vencer a situação, eu também tenho aí uma espécie de também apoteose, né? De felicidade, de realização por meio da empatia com o outro. E a sua pergunta ainda me dizia se é uma relação já, vamos dizer, superada hoje. Né? Tem autor que fala que no que se refere à indumentária, o branco acontece menos hoje. Ok. Temos menos palhaços brancos com essa indumentária clássica. Mas, por exemplo, eu trabalhei 10 anos nos hospitais lá em Londrina, né? Fazendo visitação a pediatrias. E lá dentro, estamos os dois vestidos de Augusto. Mas por conta de dramaturgia, de jogo, de tempo cômico, eu preciso perguntar uma coisa para que você tenha o desfecho da piada. Entendi. Então, por conta disso, quando a gente entra num quarto, muitas vezes, pelo que cada um começa a falar, naturalmente... A relação se estabelece. A relação se estabelece em que o que falou das coisas com mais propriedade, obviamente, já está parecendo um pouco mais inteligente. Já é o branco. Então, o outro entende que se eu não sou o branco, eu posso atrapalhar o jogo. Eu posso fazer as coisas erradas, né? Está estabelecida a relação, Branco e Augusto. E desculpa, pode continuar. Não. E quando você está sozinho no espetáculo, ou o seu personagem, o seu palhaço já foi construído com um viés ou com outro, ou você sozinho, ora é um, ora é outro? Acho que quando eu estou em dupla, eu tenho uma facilidade, por exemplo, para uma performance, para uma improvisação, porque estou aqui com outro palhaço ou palhaça, vou brincar com você. Se você é acanhada, não fala muito, talvez não me dê materiais para interagir tanto com você, eu tenho essa pessoa ainda para encontrar conflito. Entendi. Quando eu tô sozinho, eu dependo um pouco mais da relação ou do que eu trouxe também como relação, né? Que é o figurino, objetos ou a própria história. Então, acho que quando eu tô sozinho no palco, eu preciso... Vamos dizer, tem um palhaço argentino que fala que o palhaço deve entreter, alegrar e assombrar. E ele não está falando de dar medo, mas acho que ainda é um resquício lá do Bobo da Corte, que é provocar, né? Por que o Bobo da Corte era tão importante? Porque ele fazia algo que na corte não era comum, falar a verdade. Então ele dizia barbaridades ao rei, mas era a única pessoa que era sincera. Então, acho que quando estou com o público, sozinho, eu preciso tentar passar por todas as coisas. Então, alterno entre Branco Sim. e Augusto, né? Às vezes, quando acontece uma coisa e eu me coloco abaixo do acontecimento, talvez eu esteja mais próximo de um Augusto. Agora, quando eu ultrapasseio a própria plateia e deixo claro que é uma brincadeira, mas talvez eu estou mais próximo de um Branco. Então, acho que quando... estou sozinho com a plateia, eu preciso alternar. É um jogo de cintura, é um revelation. mas que muitas vezes a situação ou a dramaturgia do espetáculo também dá conta disso, né? Me encaminha para isso também. Muito legal. Tiago, são 5 espetáculos que você já tem no repertório. Eu vou passar rapidamente aqui por alguns, só para a gente ter uma ideia. 2013 tem o melhor show do mundo. E aí, queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse primeiro espetáculo, né? O que motivou essa criação lá em 2013? Acho que é um primeiro espetáculo, o nome completo é o melhor show do mundo, na minha opinião. Porque aí quem fala já se compromete, né? Esse é, vamos dizer, é o espetáculo mais raçudo, assim, porque ele nasce basicamente com sucatas que eu tinha. Como sou um palhaço um pouco acumulador, porque quero... dar vazão às ideias. Tudo você acha que vai dar para alguma coisa ali, então, né? às vezes, encontro um objeto e penso, isso é um objeto engraçado. Ter esse olhar sobre o objeto eu já acho poético, né? Porque é um objeto para uma função e eu olho, penso em outra função, ou penso até, é um objeto engraçado, e vou acumulando. Em 2013, eu estou recém-formado, precisando criar um trabalho, né? Para
para parar de fazer bico e poder enveredar para dentro da minha profissão cada vez mais, só viver disso. Então eu consigo juntar coisas que eu já tinha, tanto objetos como números, e é um trabalho que eu próprio vou dirigir. Então vamos dizer, ele é um espetáculo que é muito bobo, de uma maneira gostosa, pelo menos para mim. Acho que é o espetáculo que eu mais circulo, porque ele tem um poder de adaptação muito grande, né? Eu posso fazer no teatro e ele tem uma luz específica, mas eu também faço ele em praças, já fiz em escolas, então faço em muitos locais muito distintos, né? Mas ele nasce, acho que da necessidade de preciso fazer. Então ele, vamos dizer, é o que nasce mais abruptamente. Entendi. E talvez por isso eu tenha tanto carinho, porque ele já me deu muito pão. Aí depois, em 2016, vem Em Concertina. Você falou que o primeiro você que dirigiu, mas nesse você já fez uma parceria com o Ricardo Pussetti, do Lume Teatro, não foi isso? Ele que foi o diretor desse espetáculo. Como é que nasceu essa relação? O Ricardo é uma grande referência, né, no Brasil e em outros países também, uma referência de palhaço. Cada espetáculo eu acho que nasce por um caminho diferente, vamos dizer. Não sei como funciona para outras pessoas, mas eu que sou TDAH com hiperfoco, alguma coisa me incomoda e não de uma maneira pejorativa, né? Mas alguma coisa Te provoca, né? me provoca, me tira o sono. Então, sei lá, vamos dizer, tem uma grande palhaça da família dos Fratellini, Anne Fratellini, e eu tenho acesso a um vídeo que ela toca uma pequena concertina, que é, vamos dizer, aí um parente do acordeon, do bandoneon. Eu sonho com isso durante muito tempo, em possuir este instrumento. Até que eu consigo comprar um. E não se fabrica no Brasil você só tem usados. E ele veio do Japão pra cá. E aí eu começo a andar com isso dia e noite, e com pouco tempo faço uma música, e começo a brincar, e aí um outro número que eu não sabia pra onde ir, com a concertina, parece que eu sei agora. Então o instrumento começa a me tirar o sono. Faço uma oficina com a Gard Hunter, que é uma referência mundial também de palhaçada, e ela diz, isso é bom, mas tá durando 10 minutos, se você conseguir fazer isso durar 45, é um espetáculo. E aí eu procuro o Ricardo Pussetti, que já era importante na minha trajetória, né, sendo um mestre, aí fiz oficinas com ele, estudei com ele, então convido ele para dirigir, e aí criamos o espetáculo conjuntamente. Indo muito a Campinas, né? Fazendo esse vai e vem, né? E o espetáculo nasce, e é um espetáculo que me permitiu já apresentar em alguns países, né? Eu fiz Luxemburgo, França, Espanha, Portugal, com esse trabalho. Que bacana. Depois eu quero falar também do carteiro, que você fala justamente do cotidiano desse profissional que mudou muito, né? Você até fala que entregava cartas e hoje entrega encomendas, coisas que a gente compra pela internet. Esse lance do cotidiano, das pessoas comuns, isso é um desses temas que te tiram o sono, assim, que te provocam? Sim, sim. Porque acho que o cotidiano é repleto de coisas tão lindas que muitas vezes o olho destreinado ou embrutecido não vê. Mas assisti o Carteiro e o Poeta, li o livro O Carteiro e o Poeta, as poesias do Neruda começaram a me incomodar, a tirar meu sono, a me provocar, até que não tive outra solução para ter paz que não fosse montar o espetáculo. Então, dizem, né, que para falar de uma obra de arte você precisa montar outra. Então, acho que o meu espetáculo, o Carteiro, não tem nada a ver com o Carteiro e o Poeta, mas também tem uma poética e uma poesia peculiares. Começo a entrevistar carteiros para saber como tratar, como montar essa dramaturgia. Para esse espetáculo eu convido o Ézio Magalhães, que também vive em Campinas e que também é uma referência no trabalho do palhaço, né? O Ézio do Barracão Teatro. E aí é um espetáculo que mostra o cotidiano de um carteiro, né? Os problemas e as relações que ele constrói no dia a dia. E tem coisas no trabalho do carteiro que, para mim, que enxerga o mundo com a lente de um palhaço, eu aproximo muito do trabalho do palhaço. É muito comum quando as pessoas vão assistir a um espetáculo, depois perguntem, né? Foi ver o espetáculo, gostou? Qual era a mensagem do espetáculo? E, vamos dizer, mais contemporaneamente, a gente diz assim... Não tem mais isso. Não tem mensagem. Quem tem mensagem, tem gente que até fala, quem tem mensagem é correio. A gente tem a obra. E você
vai lá e sente o que... Quando dá match, né? Você Exato. vê a obra e entra com uma parte que é sua. Então eu falo, isso é o trabalho do carteiro. Porque o carteiro não lê as cartas, mas ele entrega a mensagem. E quem sabe qual foi a mensagem foi você. E para cada pessoa, a mensagem pode ser uma coisa. O carteiro é uma ponte que aproxima pessoas, né? Hoje, ele traz boletos, entrega livros, entrega encomendas também. Mas se a gente conversa com nossos pais, nossos avós, a gente se depara com um tempo um pouco surreal para quem é jovem hoje, que é enviar uma carta Esperar. e não saber nada da vida da pessoa até ela ler e te enviar novamente. Então, um simples tudo bem por aí poderia demorar 15 dias para ter a resposta. Não tinha 2 pauzinhos azul e uma resposta de pressa, não tinha áudio. Então, conversando com os carteiros e com pessoas mais velhas, tinham relatos muito belos, né? O carteiro passava sempre no mesmo dia da semana, no mesmo horário. Então, determinada pessoa já preparava uma xícara de café para o carteiro. O carteiro que está na rua por muitas horas sempre ia no mesmo botequim para usar o banheiro. Sempre corria do mesmo cachorro. Alguns carteiros sabiam o nome de 2 pessoas num bairro, mas sabiam o nome de 15 cães. Então, algumas coisas que são peculiares e são muito bonitas. Acho que o que eu acredito no trabalho do palhaço é que a gente possa transformar a dramaturgia da vida em riso. E aí sempre eu friso que eu não estou rindo da vida de um carteiro. Mas assim como Chaplin tem essa persona Carlitos em todos os filmes, mas muda a profissão, quando estou de palhaço Ritalino e de um espetáculo para o outro eu mudo quem é essa pessoa no mundo, eu não estou mudando as características pessoais, mas eu estou mostrando essa pessoa peculiar, singular, como ela se sairia naquele trabalho. Então o Ritalino é de determinada maneira, no melhor show do mundo ele vende pipocas e se sai de uma determinada maneira. No Inconcertino ele é um músico e tem problemas que, vamos dizer, dialogam com o universo musical, mas com a lógica do Ritalino, né? No carteiro também. Sou um carteiro e me relaciono com as pessoas que eu tenho que entregar a carta. Então eu acabo entregando carta para pessoas na plateia e também em caixas do correio, me deparo com cães, mostro um dia a dia de um carteiro. E para mim é um espetáculo que me é muito caro por conta dessa mudança de tempos, né, que estamos vivendo. Uma das coisas que me tirou o conforto e me fez montar o espetáculo é que me deparei com 2 notícias diferentes, as 2 antigas. Uma dizia sobre um país que testava um robô que entregava cartas. E a outra dizia de uma pesquisa no Brasil, na década de 90, em que perguntavam às pessoas qual profissão mais passava confiança. Em primeiro lugar, ficou o bombeiro. Tradicional. Mas o carteiro foi o segundo. E aí, me deparar na mesma semana com as 2 notícias foi... O carteiro era a segunda pessoa que a gente mais confiava. E agora querem colocar um robô no lugar dele. Acho que a hora de homenageá-lo, a hora de... é agora. E aí tem uma frase que abre o espetáculo, sem querer dar spoiler, mas tem uma frase que toca a campainha e alguém diz, filho, vai ver quem é. E a voz da criança responde ao pai, não é ninguém, é só o carteiro. Isso para mim dialoga gigantemente com o palhaço, que estamos um pouco à margem da sociedade. São pessoas singulares, com tudo que uma pessoa tem, seus amores, suas dores, seus problemas financeiros, suas vitórias, mas que no dia a dia, por conta de sua profissão conectando pessoas, acabam invisibilizadas. Então isso também foi muito importante para me impulsionar, para me empurrar a querer trabalhar essa temática num espetáculo. Que bacana. Tiago, aí 2020, pandemia, mas você estreia o espetáculo O Astrolábia. Um web espetáculo. Se você vai para a tela, você vai para a internet. Como é que foi adaptar a palhaçaria para esse lugar? A gente vem falando do palhaço, que é grande, dos grandes movimentos, é para ser visto, né, por uma grande plateia. De repente, você está reduzido a essa telinha aqui. Como é que foi? Foi muito difícil essa transposição? Vivian, essa pergunta
é tão pano pra manga que para responder essa pergunta eu cursei um mestrado. Só isso. O mestrado foi basicamente em torno dessa pergunta. Acho que muito se fala nas artes de palco serem artes presenciais. Então nós temos que estar como agora, num mesmo ambiente em que o tempo está passando. Não dá para uma pessoa dar play ou pause. É esse tempo. Que se você sai e vai ao banheiro, você perdeu a obra. É efêmero assim. Isso é uma das coisas primeiras que se caracterizam o nosso trabalho de arte de palco presencial. Mas durante a pandemia, nós não tínhamos isso. Então, se pensarmos na história do próprio teatro, né, do circo do palhaço, em que, a grosso modo, caminhando muito rápido aqui, quando proibiram o uso da fala, dizem que vai surgir a mímica. Proibiram o diálogo, vai surgir o monólogo. Então, acho que quando não temos o palco, a gente tem que se virar no local que existe naquela hora. Então, se a gente pensar que o teatro é o lugar do presencial, durante a pandemia, o próprio conceito de presença era outro. Completamente. Então, era seu aniversário e a gente fazia uma chamada de vídeo. Então, acho que hoje, eu diria que um espetáculo pela internet talvez seja maçante, talvez eu não tenha paciência para ver hoje, e talvez não seja teatro, o teatro é presencial, mas talvez naquele tempo as nossas noções e as nossas bases se deslocaram um pouco. Então, se o nosso conceito, simplificadamente, de presença mudou, a presença cênica também. É verdade. Então, claro, tinham espetáculos e vídeos, e eu me vali muito disso também, né? Fazendo vídeos e pequenas... vídeos de diferentes formatos para diferentes redes. Mas esse espetáculo que você menciona, o Astrolábia, a gente cria ele como um espetáculo ao vivo. Então, as pessoas precisavam entrar numa plataforma de vídeo. Ok. Então, ele não era gravado, ele era ao vivo. E aí tem uma coisa que acontecia nele que, se não era o meu teatro, o meu circo presencial, ao menos me lembrava dele. Que é, quando eu estou no palco e digo, preciso de um voluntário, as pessoas já ficam um pouco preocupadas. Verdade. Porque eu posso pegar. Pois, no web espetáculo, eu dizia, esse espetáculo eu sou um guru, né, um futurólogo, então eu falava sobre previsões para as pessoas. Então, quando eu sentia uma mensagem para você, que muitas vezes estava com a câmera desligada, eu falava, Vivian, por favor, abre a sua câmera, porque eu tenho uma coisa para dizer a você. Às vezes a pessoa tinha um delayzinho para abrir, e aí, por que você demorou? Tava trocando de roupa. E aí, de repente, outras pessoas começaram a me escrever, na hora que você chamou a Vivian, todo mundo aqui em casa trocou de roupa. Por quê? Ficou com medo de você convidar também. Então, nesse momento, eu tive frio na barriga das pessoas, porque elas perceberam que podia ter voluntário. Então, é um tostãozinho de nada para quem está acostumado em ouvir o riso. Exato. Né? Muitas vezes num chat teria um ha, que é muito frio, mas as pessoas escreviam para tentar mostrar também pra gente, olha... Estamos aqui, né? A resposta ao que você está fazendo. Então, acho que naquele momento foi a arte que foi possível fazer. E tem reminiscências na nossa prática hoje, né? Muito. Até, sei lá, teasers, divulgações. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em como estão sendo mostradas na web, que coisas do meu trabalho presencial podem também ser filmadas para, pela web, prolongar a relação com o público. Verdade. Então, acho que não é um movimento que se dá só pela pandemia. Exato. Mas se aprofundou, acelerado pela pandemia. Então, o que a gente está fazendo hoje, talvez faríamos em alguns anos, mas a pandemia acelerou. Enfim, essa pergunta me faz ir cursar um mestrado na Unicamp. Mestrado que virou livro, né? Que virou livro e está no prelo. Ainda não posso dizer quando é o lançamento, porque eu estou esperando ter o livro em mãos para isso. Mas muito em breve teremos um livro aí chamado A Palhaçaria Atravessada pelas Mídias. O Clown tá on. Que bacana. E o Astrolábia agora circula presencialmente, né?
O Astrolábia, vamos dizer, ele vai para o presencial, mas ainda é uma coisa intimista, Que porque legal. ele não acontece no teatro. A gente tem uma pequena barraca, uma tenda, e aí só entram 16 pessoas de cada vez. E aí a consulta dura 30 minutos. Então, nesse tempo, ele sente se tem mensagem com alguém, se vale aí de leituras de baralho, dado, bola de cristal, mas é uma consulta mística e é presencial. Que bacana. Agora eu queria falar de Ritalino e o Quinteto Incompleto, que é um espetáculo cênico musical, banda ao vivo. Como é que foi isso? Como é que a música de repente invade a sua produção, assim? Acho que o palhaço, vamos dizer, não temos uma grade curricular obrigatória. Então, não, é muito bonito isso, porque acho que uma das coisas que me traz aqui pra palhaçada, a palhaçada abraça o que você tiver. Então, se você não sabe fazer nada, tudo bem, estude a técnica de palhaço. Mas se você sabe fazer um malabarismo, é bem-vindo. Se você sabe atirar dardos com zarabatana, é bem-vindo. Se você é um ótimo esgrimista, é bem-vindo. O que você sabe fazer, você pode usar no seu trabalho de palhaço. Claro que se conseguir virar a chave e tornar aquilo cômico, né? Então a música sempre foi muito importante para mim. Para os palhaços brasileiros, mais ainda. Né? Eu mencionei há pouco que houve um momento que tivemos uma proibição do uso da fala. E isso pensando em Europa. No Brasil não tivemos isso. Então muitos palhaços fora acabaram, ao longo da história, se desenvolvendo com outras técnicas. Sim. E quando se aproximam da música, muitas vezes tem uma execução musical um pouco exótica. Então temos aí um clássico, um número que se toca com o arco de um violino, mas com um serrote, né? No Brasil, temos esses números também, né? Temos práticas desse tipo. Mas aqui o palhaço se desenvolveu podendo falar. Então tivemos chulas. Chula era um sinônimo para música. E aí de falar em chula de palhaço, houve um momento que, quando eu falava chula, já me dava essa ideia de que é música de palhaço, né? Então temos palhaços que vão cantar no picadeiro, depois lançam discos e vão cantar nas rádios, que a rádio, no seu momento também, Ouro no ali, seu né? clímax, era o grande acontecimento, né? Um pouco antes da TV. Estar na rádio era o ápice para um artista. Então, mencionando, por exemplo, o Carequinha, que é um palhaço muito conhecido, né, da nossa historiografia brasileira de palhaço. O Carequinha tem acho que uns 20 discos. Então a música é um elemento muito importante, né? O Arrelia tem música, o Carequinha tem música, já mais pra cá, Bozo tem música, a Tim Espirro, temos em São Paulo a Rubra, que é uma grande palhaça, que também é cantora. E aí, todos os meus espetáculos eu tento ter algum número, algo de musical também, né? Mas muitas vezes sem letra. Durante a pandemia, eu começo a receber áudios de uma escola em Londrina de educação infantil de crianças cantando uma música que eu tinha. Uma música que eu fiz por hobby. Mostrei para uma pessoa, ela ensinou na escola e as crianças cantavam todos os dias na hora do lanche. A música se chama Bolinho de Fubá, então talvez elas iam comer, elas cantavam isso. E aí durante a pandemia eu recebi esse áudio e falei, que legal, estão cantando minha música. Acho que a música não é tão ruim assim. Trancado, procurando ocupações para manter minha sanidade e também para me dar algum dinheiro, algum ganha-pão, eu passei a compor. Então eu digo até no espetáculo, eu digo que é uma prova de que a arte salva. Comecei a compor mais músicas e mais músicas. Quando tinha um volume considerável, mostrei para Adriane Gomes, que é uma grande amiga e dirige o Astrolábia, mostrei a ela. E mostrei ao Tonho Costa, que é um grande músico. Mostrei aos dois. Mostrei a Carol Vaccari, que trabalha comigo, é produtora, é iluminadora. E os três concordaram que temos elementos para montar uma obra aí. Mas será? Não sei, será musical? Eu não canto bem, eu não toco, só estou fazendo umas músicas. E, claro, tentava exprimir na música o meu olhar de palhaço. Exato. Então, situações bobas, cômicas, né? E muitas, acredito que são poéticas, não são tão engraçadas a ponto da gente rolar de rir, mas o espetáculo também tinha situações, né, que poderiam dar conta disso. Aí montamos um projeto,
já que tem as músicas, vamos mandar para ofertas para viabilizar esse trabalho. E aí, o Fábio Porchat tinha criado um prêmio chamado Prêmio do Humor, que inicialmente premiava destaques de São Paulo e do Rio de Janeiro. E no finzinho da pandemia, ele dá uma guinada nesse projeto e o projeto passa a ter o objetivo de devolver ao mercado de trabalho alguns profissionais prejudicados pela pandemia. Na verdade, todos os profissionais estavam prejudicados. Mas contemplaria 3 propostas esse prêmio que ele criou. E eu tive a felicidade de ser um dos contemplados. Vencedores. Então, por conta desse prêmio, viabilizamos a montagem do espetáculo. E o espetáculo está circulando, já fizemos alguns projetos, alguns festivais. Estou aqui na cidade justamente para apresentar uma sessão desse trabalho. E é ele que faz, que ele deriva para o EP Desculpa Qualquer Coisa, que já está nas plataformas de áudio aí ou não? Sim, sim, é ele. Ele hoje o repertório do show tá com 10 músicas e fizemos o lançamento de um EP, que tem 6 faixas, né? Tá, se não me engano, em 10 plataformas musicais diferentes. Então, procure lá a sua plataforma preferida. É só buscar Palhaço Ritalino ou Desculpa Qualquer Coisa, que é a frase carro-chefe do pobre, e que o palhaço vai se valer disso. Então, né, quando chega, não repara a bagunça, e quando sai, desculpa qualquer coisa. Então é só buscar lá que vocês me encontram. Que bacana. Tiago, você viveu muito tempo aqui em Badiba City, hoje vive em Londrina, mas faz parcerias com os artistas aqui de Rio Preto. Vou citar aqui uma das mais recentes, o pessoal da companhia Alpendre, companhia fundada pelo Ícaro Negroni e pela Clara Tremura, né? Você foi diretor de um espetáculo deles, O Sonho de Ícaro. E tem uma parceria também na literatura com o seu irmão, Raul Marques. Vocês lançaram um livro juntos. Como é que isso se deu? Primeiro eu vou falar da montagem. Eu trabalhei com o Ícaro e com a Clara quando vivia aqui, já tinha me profissionalizado nas artes, os dois já grandes artistas na cidade. Passamos um tempo sem um contato mais próximo, né? Por conta também da geografia, né? Eu ter mudado de cidade. E aí agora eles já vinham trabalhando, pesquisando. O Ícaro é um circense muito, vamos dizer, muito versátil, né? Ele faz malabares, faz acrobacias, faz números aéreos e também faz palhaço. Acho que no palhaço, talvez, é onde ele imaginou que eu mais poderia colaborar. Então, vamos me buscar lá em Londrina para trabalhar com eles. E aí foi um feliz encontro, porque confiaram muito no meu trabalho. Vim diversas vezes e, mais do que trabalhar, pude me divertir em todas essas vezes. Que legal. O espetáculo estreou e chegamos a uma obra muito bonita, que me orgulho bastante e acho que tem muito para crescer ainda, né? Tem palhaço, tem artista que diz assim, uma obra estreia depois que faz umas 40 apresentações. Porque o treino do palhaço é o encontro no dia a dia. Exato. Também. Então, eles cada vez com mais encontros terão uma obra sempre em expansão, uma obra cada vez mais rica e mais viva, né? Então, foi um prazer muito grande poder trabalhar com eles. E agora seguimos em contato sempre. Quando eu fui trabalhar com o Ricardo, lá em 2015, se não me engano, 14, o Ricardo me disse uma coisa que para mim soa engraçada, que é, olha, eu vou dirigir o teu trabalho, então não tem como. Daqui para frente a gente vai ter que ser amigos. Porque vamos passar a ter muito contato e a dialogar sempre, e a conversar sempre. Então hoje eu posso... tenho muito orgulho de ter amizade, muita amizade com todos que me dirigem, né? A Adriane, o Ezio e o Ricardo. E espero estar aí tendo essa amizade também com a Clara e com o Ícaro. Do meu lado para lá, eu tenho certeza. Espero que de lá para cá também. E agora, falando do livro, o Raul Marques é meu irmão mais velho, um grande exemplo para mim. E o Raul, um escritor aí... super conhecido aqui na cidade. Imagino que vocês saibam quem é. E o Raul, ele começou a escrever um livro comigo, mas ele não me avisou. Eu fiz um post numa rede social e tinham lá uns dizeres que para mim fazia sentido e o Raul achou aquilo poético. Então ele roubou ali o post, hobby como artista. Ele roubou o post, colocou no papel e começou a desenvolver. E me ligou e falou, eu vi um post que você fez. A gente está escrevendo um livro junto. Aí eu falei, é? Sim, e aí começamos a trocar um pouco a distância. Claro que
Na minha humildade, o Raul colabora muito mais com o livro do que eu, mas eu considero, ele é meu irmão mais velho, eu considero que foi o mano mais velho me pegando pela mão e dizendo: vem ser escritor, vem ser escritor comigo. E acho que isso me empolga muito. Tanto é que pude fazer o livro com ele, que também está à venda aí, nos procurem para adquirir o seu exemplar. É um livro muito bonito, voltado ao público mais infantil. Agora, a minha pesquisa de mestrado é livro, e estou trabalhando em 2 obras que virarão livro. Uma delas são contos sobre palhaços, mas palhaços civis. Ok. Porque tem uma coisa que é assim, a pessoa assiste um espetáculo de palhaço e sai dali, o palhaço ficou na memória, mas meio que acabou, a obra acabou. Tem desdobramentos no teu ponto de vista, no que você sentiu, mas você foi para um lado e o palhaço foi para o outro. Então os meus contos vão mostrar o cotidiano dos palhaços. Como é o palhaço quando ele vai ao dentista? Um palhaço num bar, um palhaço numa loja de ferragens, o palhaço num velório. Como é quando nasce a filha do palhaço, né? Então tem palhaços e palhaças nessas histórias. Isso vai virar livro também, acredito que no ano que vem. E tem o infantil, que eu tô aí com a cara de pau e a ousadia de tentar criar e lançar no que vem. Já tá bem adiantado, mas vamos dizer, o Raul, e não poderia ser outra pessoa, me inaugura como escritor. Legal, muito bom. Você já falou aqui dessas novidades, desses novos projetos. Eu queria que você falasse do doutorado, também segue se aprofundando nos estudos da palhaçaria. E se além dos livros, tem espetáculo novo por aí? Olha, minha produtora até me cobre que tem espetáculo novo. Eu sempre tô com ideias que acho que pode dar espetáculo e falo, acho que vou montar um espetáculo disso. E às vezes a ideia vai embora, porque não me incomodou o suficiente, não me trouxe tanta urgência. Então estamos com planos de montar uma nova obra. Ainda não sabemos o que é. Ok. Então, sei lá, espero que no próximo ano eu possa ter algo mais concreto, talvez até uma estreia. A gente se encontre aqui para falar disso. A minha pesquisa de doutorado também prevê que tenhamos prática. Então, pode ser que a criação da obra esteja atrelada à pesquisa acadêmica. A pesquisa no doutorado, claro que eu estou no começo do doutorado, já terminei as disciplinas, estou fazendo um estágio docente agora. Então, ainda tem muita coisa para rolar. E o meu projeto vai, à medida que vou estudando, ele vai sofrendo alguns ajustes. Então, vamos dizer que eu não estou mais falando do palhaço intermediado aí, mediado por uma tela. Tô querendo falar de brasilidade, de dramaturgia do circo brasileiro, que vai tomar como referencial muito da Europa, mas vai conseguir fazer da sua maneira, né? Transformar isso. E aí tem alguns grandes artistas que quero pesquisar também, mas isso tudo ainda tá, vamos dizer, numa reelaboração, né? Um refinamento, porque a pesquisa começa querendo abraçar o mundo. E você vai afunilando. Vai né? afunilando. Então estamos nesse momento. Não saberia falar com muito mais profundidade nesse momento. Acho que eu preciso seguir estudando, né? Mas é um doutorado que está em ebulição e mexendo comigo, né? Cada coisa que a gente estuda que parece que não dialoga com a prática, mas te tira do lugar, né? Dizem que a arte não é o que você vê, é o que transforma o teu olho. Então eu sigo aí tentando mudar um pouco o meu olho e que isso se reflita numa nova obra. Tiago, para terminar, eu queria que você falasse que a gente tem a tradição do palhaço, do circo, muito atrelada à tradição oral, a transmissão ali de geração a geração, muito mais na experimentação, às vezes, né, dessa vida mais da realidade. Como é que quando isso vai para a academia, para a teoria, para os estudos acadêmicos, no que você acha que isso auxilia? É um embasamento ainda maior da manutenção, da resistência de toda essa tradição? Eu acho que tem tudo isso que você falou. Temos a importância de pesquisar. Há quem tema que alguns saberes orais, saberes mais de uma vertente cultural popular, indo para a academia, possa se enfraquecer ou virar uma outra coisa. Mas é importante que a academia também estude tudo isso, até para cada vez mais dar respaldo, né? Então,
sei lá, me convidavam para algumas coisas quando eu estava graduado. Depois de mestrado, passam a respeitar um pouco mais esse saber. Então, claro, não é só uma chancela, mas é um espaço que permite e colabora para que eu possa juntar diversos saberes, aprender com pessoas que conseguiram estruturar isso e ter acesso a outras bibliografias e coisas que a universidade permite também. Que é, muitas vezes eu estou na minha casa, eu nem sei que determinado livro existe. E às vezes eu estou numa universidade, eu descubro que a universidade tem um convênio com um grupo francês e eu tenho acesso a livros, revistas que eu não teria. Então é um mundo que se abre de conhecimento. Como eu estou na academia, eu não vou dizer que temo o que falei no começo, claro que não. Acho que quanto mais podemos aprofundar, mais rico se torna, não é? É importante que a academia se vire para manifestações também, até porque estamos num momento decolonial, né? Então, se há muito tempo, ou nem tanto tempo assim, mas na academia iriam me indicar escritores europeus e brancos, agora, ao olhar para o que temos também, eu vou ler, por que não, na academia, para auxiliar a minha pesquisa, um Krenak, que é fabuloso, mas historicamente não está na academia. Não tá. Então, acho que esse olhar para as coisas nossas, que hegemonicamente não estão na academia, é muito rico. E aí, sendo um artista que comunga de uma tradição oral e de uma prática de rua, de picadeiro e dessa oralidade com os mestres passando, ensinando cenas clássicas, centenárias, acho que estar ali é poder ter acesso a tudo e conseguir usar o que eu preciso, mas fazer com que todas essas coisas também sejam vistas, né? Vamos dizer, naturalizar tudo que temos. Exato. E claro, mas tal coisa tem lugar de fala. Quem tiver lugar de fala, que se apodere da academia também. Porque ela, acredito, seja para todos. E todas e todes. Por que não? Tá certo, é isso aí. Tiago, quero te agradecer imensamente por esse papo. A gente tinha aqui, pauta para mais 2 programas, mas já fica o convite para uma próxima edição, quando você voltar aqui para a região apresentar os seus trabalhos. Obrigada mesmo. Maravilha, te agradeço muito. Eu sou um romântico com a minha área de trabalho, então sempre que você quiser conversar sobre palhaçada, nem precisa ser no programa, pode contar comigo que a conversa é garantida. Tá certo, TV Câmara sempre de portas abertas. Muito obrigado. Pessoal, esta edição fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. E você sabe que pode nos ouvir agora também como podcast na plataforma YouTube Music. Eu aproveito aqui para deixar alguns contatos do Tiago, do Palhaço Ritalino. No YouTube é só procurar por Palhaço Ritalino e no Instagram é @palhaco_ritalino. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.